Tiago, me diz uma coisa, quanto tempo já mexendo aí com esse lado, eu diria esse lado que não deixa de ser lúdico, né? Eu acho que é lúdico, eu acho que ele envolve várias... a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ele dialoga também com algumas dores e algumas feridas da cidade, né? Uhum. Então, eu gosto muito de cemitério, mas também gosto muito das histórias que estão lá, todos os tipos de histórias fazem parte desse território complexo, denso, cheio de camadas, mas sem dúvida nenhuma, esse lado sobrenatural dos que a gente tem inevitavelmente quando acessa o cemitério, tem esse contexto lúdico que atrai um monte de interesse, inclusive de crianças, né? Uhum. Então, agora, sem dúvida. O que mudou quando você começou com esse passeio? Porque, olha, o Sidney, fala sério, quando fala que a gente vai fazer um passeio no cemitério aqui, isso pra mim à noite assusta, não? Tem que gostar, né? Tem que gostar, ou muito de história de assombração, né? É verdade. Vocês gostam, meninas? Não. Você não, você gosta, olha lá. Normalmente essa turminha mais jovem é mais corajosa, Tiago. Todo mundo. A coisa mais interessante que tem é a frequência dos nossos passeios, que é super plural. Tá. Famílias de todas as formações, gente de todas as idades. E é muito interessante isso, né? Porque o inexplicável, porque esse é um grande mistério, e assim, o nosso passeio não tem nenhum contorno religioso, é bom dizer. Eu estava conversando com o professor que a grande ideia, talvez a nossa grande ambição é vencer a morte a partir da memória. Tá. A gente lembrar de histórias, a gente perceber junto quanto isso tem um significado patrimonial importante para a cidade, né? E quem está falando não sou eu, a Unesco diz isso, né? Essas histórias, as nossas lendas, nossa mitologia urbana ou rural, ela é um patrimônio, sim, das comunidades, e Campinas tem uma imensidão de histórias nessas dimensões, tanto do ponto de vista do sobrenatural mais lúdico, como também em outras instâncias, vamos dizer assim, né? Então o Cemitério da Saudade, por exemplo, tem, eu nunca vi até agora, olha que eu ando em cemitério pelo Brasil, ando muito em cemitério. Eu nunca vi um cemitério que tivesse tanto fenômeno cemiterial que chama milagreiro de cemitério, que são aqueles túmulos que promovem devoção popular e que o pessoal coloca plaquinha. Plaquinha. Campinas tem muito? São Paulo, a gente vai lançar um livro, inclusive, sobre o milagreiro de cemitério de São Paulo agora, no próximo mês, que eu fiz uma busca nos cemitérios de São Paulo. Em São Paulo eu encontrei 24. Em mais de 20 cemitérios públicos. Mais de 20 cemitérios, ele encontrou 24. No Cemitério da Saudade a gente tem 16 milagreiros de cemitério. Puxa vida! De um cemitério. Então não tem nenhum cemitério, poxa, eu ainda não fui em todos, mas dos que eu fui não tem nada parecido com o que tem, por exemplo, em Campinas. Além do nosso cemitério ter histórias muito interessantes de fantasmas, algumas delas com personagens conhecidos, muito conhecidos da cidade. Por exemplo, Carlos Gomes é um fantasma de Campinas. Ah, é? É. Gente. Carlos Gomes é um fantasma de Campinas e tem muito a ver com a história dele mesmo. Porque quando ele é trazido, embalsamado lá de Belém, quando ele morreu, eu vou dar esse pulo, deixa o professor contar a história dele regular. O meu compromisso é com a história de assombração. Tá. Então, quando ele é trazido de Belém, embalsamado, não há imediatamente lugar para sepultá-lo, e ele é sepultado no mausoléu da família Penteado, do Ferreira Penteado. E aí, eu não quero fazer fofoca também, mas dizem as más línguas que eles não se deram bem. Certo. O hóspede não se deu bem. Aquela fofoca que já tá fazendo. Com o anfitrião no mausoléu. E ele saía de lá esbravejando e assustando todo mundo que tinha pelo caminho, e ele só acalmou quando construíram um monumento túmulo para ele, que aliás é muito legal a gente falar, para quem não sabe ainda, aquele monumento de Carlos Gomes ali na Barão de Jaguara, ali pertinho, ali no centro, é o local onde ele está sepultado. Mais uma razão para a gente respeitar muito esse lugar, que não só pela presença do Carlos Gomes, mas também pela obra que o adorna, porque aquela escultura é de um grande escultor brasileiro naturalizado, porque o Rodolfo Bernardelli, que era uma referência da Escola Nacional e da Escola Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, é o maior escultor desse período, do final do segundo Império,
para a República. Então a gente tem, além do Carlos Gomes, uma grande obra que o adorna e o fantasma dele. Então a gente precisa cuidar muito bem de todas essas já histórias. Pergunta que não quer calar. Daqui a pouquinho a gente vai arrancar do Tiago hoje se realmente ele já encontrou algum fantasma nesses passeios dele aí pelos cemitérios. Mas antes, o Tiago preparou, gente, um vídeo inédito que conta exatamente a história aí do fantasma Carlos Gomes. Vamos assistir. Esse é o jazigo da família Ferreira Penteado. E esse jazigo teve como inquilino o fantasma mais ilustre da cidade de Campinas, o maestro Carlos Gomes. É o maior compositor de música lírica do Brasil até hoje. E por Campinas ser uma cidade muito aristocrática, ainda viver sob o ranço da escravidão, a sociedade campineira nunca reconheceu o talento de Carlos Gomes. Talvez por ele ser um garoto de origem humilde, a mãe descendente de indígenas, o pai descendente de negros. O fato é que Carlos Gomes, incentivado por seu irmão Santana Gomes, foi embora da cidade, passou por São Paulo, Santos foi até o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro conheceu o imperador, que bancou seus estudos no Conservatório de Milão. Lá ele estourou para o mundo, fez muito sucesso. E agora Carlos Gomes só é visto tocando seu piano na sala de ensaios da Orquestra Sinfônica de Campinas, ou no Teatro Municipal de São Paulo, onde há um pianista invisível, e até mesmo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde de vez em quando ele aparece nas janelas. Mas isso tudo só acontece, claro, quando ele entra em turnê. E aí, isso tudo eu não consegui entender no finalzinho do vídeo, só acontece o quê? Quando ele entra em turnê. Tá. Eu queria ver se eu tinha entendido direito. É muito interessante isso. Quando eu falo que Campinas não tratou bem do Carlos Gomes, eu fico muito bravo de ver de verdade o monumento dele, porque eu acho que até hoje não trata bem. Verdade. Acho que Carlos Gomes é reconhecido, eu falei ali, o maior compositor de música lírica do Brasil, mas tem gente que diz que é das Américas. É verdade. E o Carlos Gomes, que foi reverenciado por Giuseppe Verdi, que é também uma notoriedade na música lírica, um grande compositor italiano. Então eu acho que eu acho que o fantasma de Carlos Gomes, para mim pelo menos, ele traz essa mensagem da gente olhar com um pouco mais de carinho. E quando eu brinco, e assim, existem mesmo essas aparições do Carlos Gomes. Você já viu? Eu não, sou louco para ver. Tá aí um fantasma que eu queria ver, o único. Por quê? Você já viu algum outro? Não vi. Eu passei por uma situação estranha em São Paulo, não aqui em Campinas, no cemitério da Lapa. Eu estava filmando umas milagreiras de cemitério para esse livro até, tirando umas fotos. E aí eu vi um túmulo que me chamou muito a atenção numa parede do cemitério. E eu falei, por que me chamou a atenção? Porque ele parecia que tinha um armário assim, ou então um altarzinho, uma cortina cobrindo uma imagem. Eu falei, nossa, quero ver o que é isso. Quando eu fui me aproximando, e assim, Fer, eu sou cético, tá? Eu não acredito em quase nada, de vez em quando quase me pega, mas... E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei perto para filmar esse túmulo, não tinha nada de vento, eu estava muito longe dos cruzeiros e bateu uma brisa na minha cara, um cheiro de vela e de incenso. Muito forte, parecia um vento mesmo assim. E aí eu achei melhor parar de gravar, pelo sim, pelo não. Exatamente. E aí o que aconteceu de estranho? Eu sou tiozão, né? E eu não sabia, na época eu não tinha microfone no celular, nada disso para gravar. Eu estava gravando no celular. Quando eu cheguei em casa para ver os vídeos que eu tinha gravado, todos estavam mudos, o que é uma coisa muito inexplicável, porque o celular capta mesmo se você não tiver com volume. Os 2 vídeos que eu gravei das milagreiras estavam saindo. Então eu tive essa experiência que foi bem estranha. Olha, há mais mistérios entre os céus e a terra. Muitos. Né, do que a nossa vã filosofia. Olha.